sejam bem-vindos. Eu sou a Cami, especialista do Cozinha Fit 15, aquele programa dentro da RQX, onde eu trago bastante assunto, conteúdo, né, sobre alimentação saudável de uma forma descomplicada na cozinha, porque eu sei que todo mundo gosta dessa agilidade. E hoje o assunto, tá, que eu tô trazendo aqui pra vocês é um assunto bem comentado, que são sobre as farinhas, né? A gente tá muito acostumado na nossa alimentação ter produtos à base das farinhas, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas farinhas alternativas, sobre farinhas mais interessantes pra gente, né, fazer uso no nosso dia a dia. Então vamos lá, papel e caneta na mão sobre as farinhas. Bom, é o seguinte, primeiro eu queria trazer, né, a ideia da culinária saudável. Quando a gente fala de farinhas, a gente sempre prioriza o uso de farinhas menos refinadas, né, ou seja, farinhas com numa versão que contenham mais fibras, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala da farinha de trigo propriamente, né, que é aquela farinha que a gente vai encontrar na base de biscoitos, pães, né, dessa linha mais tradicional, ela é uma farinha mais refinada, né, com pouco teor de fibras, e ainda tem a questão do glúten, que para algumas pessoas, né, e principalmente se consumida em excesso, pode causar, né, um aumento de desconforto ou até mesmo de aumento inflamatório mesmo no nosso corpo para quem tem maior sensibilidade, tá? Então não é o ideal que a gente consuma em excesso, tá? Farinhas à base de trigo, né? E consequentemente alimentos com essa base, né, de farinha. E aí como é que a gente faz, né? Vocês vão me perguntar, tá, Cami, mas assim, aquele pãozinho que eu compro na padaria todo dia, ou aquele biscoitinho que eu gosto, né, que é com a base da farinha de trigo, como é que eu faço? Bom, então, tô sempre falando aqui, né, do não radicalismo na nossa alimentação, né? E eu trato disso na minha vida, né? E tô dividindo a minha experiência aqui com vocês, né, que eu trago sempre, né, o equilíbrio nas minhas escolhas. Então, no meu dia a dia, né, eu priorizo bases, né, de alimentos que tenham, né, que venham a ter, por exemplo, algum tipo de farinha, mas que não seja farinha de trigo, né, deixo para as exceções, para de vez em quando, tá? Quem tem doença celíaca, por exemplo, inclusive não pode consumir, né, porque tem alergia ao glúten, que é a proteína do trigo. Então, né, também tem que ter esse cuidado com as pessoas que têm realmente, né, essa sensibilidade e essa questão a gente tem que observar, tá? Mas tô falando de uma forma geral, para quem busca só um estilo de vida, né, saudável, mais natural, uma base, né, de uma alimentação mais saudável mesmo, sem nenhuma restrição, digamos assim, maior, né, de saúde. Então, assim, farinhas alternativas, tá? Se a gente sai da basicona, né, que todo mundo conhece, que é a farinha de trigo, quais são as outras farinhas? Então, assim, quando a gente fala da culinária, depende muito do que a gente vai vir a preparar. Quando a gente fala do low carb, né, que é baixo carboidrato, a gente com certeza, eu que trabalho com culinária, eu vou falar isso pra vocês, a gente usa muita base de farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, né, farinha das oleaginosas de uma forma geral, porque elas são ricas em gordura, né, e possuem menos carboidrato, baixo carboidrato, tá? Então, e funcionam super bem em receitas. Então, quando a gente vai para uma linha de alimentação, né, mais baixo carboidrato, low carb, essas farinhas são muito bem-vindas, tá? E dá pra usar pra fazer panqueca, dá pra usar pra fazer bolinho, dá pra usar pra fazer várias coisas. Inclusive, já vou deixar aqui o convite, né, aqui dentro do Cozinha Fit 15, né, a base das minhas receitas, eu trabalho algumas combinações, né, com algumas farinhas mais nutritivas, mais interessantes, né, e tem muita opção com farinhas, né, na base da farinha de amêndoas, por exemplo, que é uma farinha mais low carb pra quem faz esse protocolo, tá? Então, já aproveitem aí e aí que lá tem muita receita para vocês já desbravarem, né, o uso e essas combinações com farinhas mais interessantes, tá? Então, assim, quando a gente fala de low carb, a base das farinhas de oleaginosa, ela vai estar presente, porque são farinhas que se comportam bem em receitas, tem uma certa umidade, né, tem um sabor mais neutro, então quando a gente fala da culinária tem todo esse bastidor, né? Então, funcionam sempre bem. Outras farinhas que eu gosto de utilizar no meu dia a dia, né, daí saindo da questão do low carb, né, das oleaginosas, são farinhas, né, farinha de aveia, gosto bastante. Farinha de aveia é maravilhosa pra fazer várias coisas. Ela é uma farinha mais seca, tá, quando a gente fala de gastronomia, assim. Então, a gente geralmente, é por isso, não é à toa, né, que a farinha de aveia combina muito bem com bolo de banana, por exemplo. Porque daí usa a base da banana, que é uma base cremosa, úmida, combina com a aveia, né, que é uma farinha mais seca. E aí, a gente tem a combinação perfeita de um bolo de banana maravilhoso, né, com uma base de farinha mais rica em fibras, né, que não tem glúten, né, a aveia tem que cuidar. Esses dias eu até falei sobre isso. A aveia, naturalmente, ela não tem glúten, tá? Ela acaba tendo por contaminação, a contaminação do solo, a contaminação no processo onde ela é, lá na indústria, onde ela é processada, tá? Então, quem tem, né, questão, problema com o glúten, tem que cuidar e comprar aveia sem glúten, né, daí pra esse caso,
tá? Então só fiquem atentos a essa questão, né, da aveia que acaba tendo por contaminação. Mas basicamente, tá, a aveia é super rica, né, nutricionalmente, ela é rica em fibras, o farelo de aveia, inclusive, é um tipo, né, de farinha que é um pouquinho mais grossinha, que inclusive tem mais fibra que a farinha de aveia, porque é processada, né, com a parte interna da casca ainda, então é uma opção super legal para trabalhar panquequinha, bolinho de banana também, né, enfim. O único cuidado que tem que ter com a farinha de aveia é justamente usar ela em preparações que tenham mais umidade, né, como casa banana, por exemplo, ou combinar ela com alguma, né, opção de farinha ou mais úmida, como até das oleaginosas, ou aumentar um pouquinho o líquido das receitas, porque ela é uma farinha mais seca, tá? Então, farinha de aveia eu gosto bastante, ou farelo de aveia, enfim. Outra farinha que eu gosto bastante é a farinha de grão de bico. Gosto dela mais para receitas salgadas, tá? Porque é uma opção, né, que a gente pode fazer pão, por exemplo, ou pode fazer uma torta salgada. É uma farinha que tem um residual um pouquinho mais fortinho de sabor, né, quando a gente fala de sabor, mas é uma farinha, inclusive, que tem, né, um teor proteico um pouquinho maior, né, então combina bastante. Eu uso bastante essa farinha de grão de bico, inclusive, para fazer panqueca na opção vegana, né, que funciona super bem. Então, minhas farinhas preferidas para ter em casa, né, fazendo aqui um apanhado geral para vocês, seria a farinha de amêndoas, né, que é super neutra na base do low carb, farinha de aveia, que inclusive eu posso combinar essas duas e ter uma opção bem legal, né, farinha de grão de bico, acho bem boa. E aí tem as opções, né, também como farinha de arroz, eu sempre indico da farinha de arroz integral, que também é um tipo de farinha mais sequinha, gosto de combinar ela, né, com alguma outra opção, mas normalmente eu vou mais pra aveia até do que pra farinha de arroz, mas por gosto particular meu, tá? Uma farinha de arroz integral seria uma boa opção, porque não que a farinha de arroz não seja, tá? Farinha de arroz branco, digamos assim, mas ela não vai ter fibra, ela vai ser uma farinha mais refinada, só que numa versão sem glúten, porque é com a base do arroz, tá? Então a gente sempre tem que pensar nessas combinações quando a gente fala de receitas, né, e de combinações de farinhas, a gente sempre pensa, né, nessa combinação, como é que essa farinha vai entrar, né, para aquela receita e nessa combinação como um todo, né? Então daqui a pouco vai ter uma base de fibra de outro ingrediente, uma base de gordura boa de outro ingrediente, e aí a farinha de arroz mais simples, digamos assim, mais refinada, ela se comporta bem com um todo, isso também é importante. Então deixo aqui meu convite, né? Falei um pouquinho sobre as farinhas alternativas, né, quando a gente fala de um estilo de vida saudável, trouxe aqui referências, né, que eu sempre tenho em casa, que eu uso bastante, e inclusive sobre essas combinações, né, e se você quer desbravar esse mundo, né, da culinária saudável, né, com uma base mais natural, com farinhas mais interessantes, né, eu te convido para fazer parte do Cozinha Fit 15, acessar lá todo o conteúdo, né, lá tem muita receita, tem petit gâteau, tem bolinho, tem cookie, né, tudo desenvolvido com essa base dessas farinhas, né, mais interessantes, inclusive que podem ser, né, boas alternativas para quem tem algum tipo de restrição, como eu falei ali da questão do glúten e tudo mais, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. O Cozinha Fit 15 está esperando, né, você para desbravar esse mundo, né, essa aventura que é cozinhar com uma base mais saudável, mais natural, que consiga seguir, né, o seu próprio direcionamento e de uma forma gostosa e prática. É isso que eu tento levar aí para cada um de vocês, tá certo? Beijo e a gente se vê na próxima.